Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma catequese, mais uma gravação para vocês. Na catequese anterior, eu apresentei para vocês a imersão e a gente conversou um pouquinho sobre o que é a conversão em si. Vocês escreveram aquelas questões pessoais, começaram esse diário de imersão para depois ser levado para o diretor espiritual, para uma terapia, enfim, para algum conselheiro, para alguém que vai ajudar vocês nesse caminho. Depois disso, a gente começa a entrar efetivamente nas questões práticas da fé, como, por exemplo, o assunto dessa catequese, que é a Santíssima Trindade. Para a gente entender o que é a Santíssima Trindade, a gente vai voltar o nosso pensamento a uma questão muito importante, que é a família, como a base de todas as coisas. Quando a gente fala em família, a gente sempre vai pensar do princípio da criação do mundo, como Deus criou todas as coisas. Aqui a gente entra em dois pontos. Primeiro, o entendimento da Santíssima Trindade nos permite ter a compreensão correta a respeito da criação do mundo, onde a gente passa a entender que não é apenas Deus Pai que o cria, mas sim a obra completa das três pessoas da Santíssima Trindade. Esse mistério, ele reflete ao fato de que é um Deus apenas um Deus que se divide em três pessoas distintas que vivem em comunhão. A comunhão não significa hierarquia, não é um é mais que o outro, mas os três estão em comum concordância. A gente vai entender a divindade, a existência do Deus em si, como uma natureza que foge do nosso pensamento humano lógico, porque ele é um mistério sobre todas as coisas. Então, a gente vai passar pelo entendimento de que vamos abrir a nossa cabeça, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade. Então, nós temos um Deus, um único Deus, que ele é Pai, que ele é Deus Filho e que ele é o Deus Espírito vivo do amor. Por que eu sempre uso essa expressão, Espírito vivo do amor? Porque a gente vai entender no decorrer das nossas catequeses, e é a nossa próxima aula, não, é a nossa quarta catequese. Nossa quarta aula vai ser sobre Jesus Cristo, sobre o amor em si, enquanto pessoa. Mas este amor em si, enquanto pessoa encarnada, ele é Jesus Cristo. Mas no exato momento em que Jesus tem a sua ascensão aos céus, e precisamente 40 dias depois dessa ascensão, a gente recebe, então, em Pentecostes, a gente recebe, desculpa, 40 dias depois da Páscoa, em Pentecostes, a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a entender que o Espírito Santo, esse consolador, esse sopro, né, de vida que Deus nos concede, ele é a vivificação do amor em si. Ele é essa essência suave que nos conduz aos atos concretos de amor. Então, nós temos um Deus que é Pai, que é soberano sobre todas as coisas, que é o Criador, que é a primeira pessoa que escreve, né, a Bíblia, os 10 mandamentos, porque ele escreve com o dedo de Deus. Esse Deus que o Antigo Testamento inteiro a gente passa entendendo que é um Deus que ninguém nunca viu o rosto, que se revelou na sarça ardente, que se revelou pela brisa suave ao profeta Elias. Então, esse Deus, que é um Deus longe, de certa forma, que é um Deus que a gente tem essa compreensão de que ele está acima de nós, a gente encontra logo em seguida, em concomitância, como se fosse assim, gente. Se eu não me engano, as esferas do dragão, do Dragon Ball Z, que tem uma imagem que são as esferas girando entre elas mesmas. É essa figura que eu quero que vocês tentem exemplificar a Santíssima Trindade, como se cada uma dessas esferas fosse uma das pessoas e elas estão girando, elas estão vivendo a sua existência em plenitude juntos. Deus Filho, o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus Pai Criador. No prólogo de São João, a gente vai ouvir, vai ler exatamente essa frase: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, gente, confundi. Essa expressão está no Evangelho de São Lucas. A gente vai ter a configuração da expressão do verbo, que é a palavra de Deus, no prólogo de São João.
no prólogo de São João, ele vai nos indicar e vai nos mostrar o caminho exato desse Deus que já estava. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. É como se eu pudesse exemplificar para vocês de uma forma um pouco mais lúdica, de certa forma, é a palavra que sai da boca de Deus Pai, ela se torna, ela já era desde toda a essência, mas é a existência, esse clarão de luz que dá origem a todas as coisas, Jesus Cristo está ali. E ele vai ser o motivo para todas as coisas. Quando a gente for entender a Santa Missa, na catequese sobre a Santa Missa, a gente vai ter a compreensão de que o santo sacrifício, ele é Jesus Cristo como um todo. Toda a assembleia, o padre, os servidores, todas as pessoas que estão dentro da igreja, dentro daquele templo, daquele espaço, são Jesus. Cristo está em tudo. Então, o verbo, ele se encarna, mas ele já estava trabalhando, ele já existia, ele já estava presente em todas as coisas. Então, esse Deus que é Pai, que é 100% Deus, que tem essa figura de ser o soberano, por sua própria vontade, por querer a redenção das suas criaturas, ele envia o seu Filho encarnado. Então, esse verbo, essa palavra onde tudo é criado, que existe desde toda a existência, ele encarna no seio virginal de Nossa Senhora. E a partir daquele momento a gente tem esse mistério que envolve a nossa salvação. Aqui é importante lembrar que na concepção de Jesus a gente conta com o Espírito vivo do amor. O Espírito Santo, ele cobre Nossa Senhora como a sua sombra, e eu sempre falo isso nas minhas catequeses, para a gente conseguir entender um pouquinho mais e ter uma compreensão um pouquinho mais favorável a respeito do mistério em si da encarnação, é a gente entender que o Espírito Santo ele sopra dentro de Nossa Senhora, ele abraça Nossa Senhora, ele cobre Nossa Senhora de graça, e as células de Nossa Senhora se multiplicam e dão vida ao Cristo 100% homem, né? A humanidade de Jesus, o DNA de Jesus, ele é 100% de Maria. E a vivificação, o sopro de vida, ele vem por meio do Espírito Santo, desse Espírito vivo de amor. Aqui tem uma citação do nosso catecismo, do catecismo da Igreja Católica. Existem 3 fontes que geram toda a nossa igreja, né? A Sagrada Escritura, a Bíblia, a tradição, que é a sucessão apostólica, né? É o passar dos anos de tudo aquilo que foi acontecendo na igreja, e o magistério, que é onde a gente tem todos os documentos, as encíclicas, as bulas, tudo aquilo que é documento real da igreja. Lembrando que tudo que é documento da igreja não é uma opinião de cada papa que existe. Hoje nós estamos no magistério do Papa Leão XIV. Antes era o magistério do Papa Francisco. Cada papa tem a sua produção de documentos de magistério, mas eles não são feitos com base na opinião do Papa, e sim num estudo, numa concentração, em consenso, em concórdia com todo o tribunal da igreja, com todos os cardeais, com toda a estrutura que a igreja nos fornece eu uso muito a expressão burocrática e burocracia, porque fica um pouco mais fácil essa compreensão. Mas então a nossa igreja, ela é completa nesse sentido, entende? Tudo aquilo que é passado para nós, ele abraça de uma forma completa. Existem processos para todas as coisas. Para a gente ter hoje o que a gente tem de informação, de rituais, de estrutura, existe muitas pessoas atrás. Claro que o carro-chefe da nossa igreja aí sempre vai ser a relação de graça santificante com o próprio Deus, com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 249, ele diz assim: a verdade revelada da Santíssima Trindade esteve, desde a origem, na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos
escritos apostólicos, como comprova esta saudação retomada da liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 e versículo 62. O que tudo isso significa? Qual que é a chave da gente entender? Nunca existiu um mundo material humano, nunca existiu um céu, nunca existiu nenhuma porque a nossa igreja, aqui eu vou adiantar um conteúdo que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas a nossa igreja, ela se divide em 3 espécies, sempre essa trindade. Por isso que a família é a base da trindade, porque são sempre 3 pessoas para que algo nasça, para que algo floresça. E aqui a gente vai entender, começando o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela existe nessas 3 esferas. A Igreja padecente, que somos nós aqui na Terra, a Igreja militante e a Igreja... Gente, me fugiu. Celeste. A Igreja Celeste são os nossos irmãos que já estão nos céus, que é essa milícia celeste comandada por São Miguel Arcanjo, que são os anjos, são as potestades, são toda a hierarquia, os 9 coros celestiais, que a gente também vai conversar sobre isso, são os nossos irmãos que estão padecendo no purgatório. O purgatório, ele é um estado temporário de alma, onde a nossa alma vai. Todo aquele que morre com os sacramentos em dia, em estado de graça, se não cumpriu todas as suas penas temporais, vai para o purgatório. No purgatório, esse espaço, esse tempo de purgação para que possa ser elevado ao céu. Quem está no purgatório já está no céu. E, por último, nós que somos a igreja militante, nós estamos a caminho, nós somos os peregrinos que esperam alcançar o céu, utilizando aí a expressão do nosso ano jubilar, os peregrinos da esperança. Então, nós estamos peregrinando, militando na terra para alcançar o céu. Uma coisa importante, desde sempre, nessas 3 vivências, antes mesmo de Jesus Cristo nascer, enquanto só tinha a mansão dos mortos e o céu, tudo isso, sempre existiu a trindade. A trindade, ela sempre nos foi entregue. O que a gente percebe, pode denotar, principalmente das Sagradas Escrituras? No Antigo Testamento, a gente vivia com uma promessa, que era a promessa da vinda do Messias, do Salvador, do Redentor de toda a humanidade. Tudo começa com Deus na criação do mundo, se passa por essa promessa. Estima-se que foram mais ou menos 800 a 900 anos de espera até o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, a partir desse momento, ele passa 30 anos de vida oculta, sendo um filho obediente a Nossa Senhora e São José, se preparando para os seus 3 anos de vida pública, que começam nas bodas de Caná e finalizam na ressurreição. Porque a partir da ressurreição, o que a gente recebe? A promessa do Consolador, que é o Espírito vivo de amor, o Espírito Santo. Então, a gente vive esses momentos. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela age com uma delicadeza e uma fluidez muito grande na nossa vida. Tanto que a representação do Espírito Santo é a pomba. Na nossa próxima aula, que é sobre o batismo, a gente vai falar sobre essa simbologia. Por que a pomba, um animal que se espanta fácil, que não fica em todos os lugares, que tem uma pureza muito grande. Então, a gente começa a entender o Espírito Santo como essa presença que é dócil, que é próxima, mas que não cabe em todo e qualquer lugar. Então, a gente começa a entender que para eu viver uma boa conversão, para eu viver uma boa metanoia, eu preciso passar por esse processo de que onde o Espírito Santo não possa entrar, não possa agir, talvez não seja um lugar que eu devo estar. Outro ponto que a gente vai conversar agora é a respeito do Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho aqui, e eu vou mostrar para vocês, o Catecismo Jovem. Esse daqui é da editora Paulus. Ele tem o prefácio, enfim, toda a introdução dele foi feita pelo Papa Bento XVI. E por que o catecismo? E tem o catecismo amarelinho tradicional, que a CNBB tem uma versão que é mais fácil para comprar ainda,
que eu acho que talvez seja o mais da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos, perdão, que talvez seja a melhor das opções para indicar para vocês. Posso mandar os links também ali, junto com os PDFs. O Catecismo da Igreja Católica, esse catecismo que a gente vive hoje, ele acontece após o Concílio Vaticano II, onde o Papa João Paulo II, em resposta ao Sínodo dos Bispos, ele chega e ele diz assim: é necessário termos mais informação, é necessário termos uma doutrina mais acessível às pessoas. Existem coisas da nossa fé que precisam ser ensinadas de uma forma mais clara, mais objetiva. Tanto que o YouCat, que é essa versão aqui para adolescentes, tem uma versão que é para criança pequenininha, ele já vem nessa questão de perguntas e respostas para facilitar esse entendimento. Porque a gente tem que sempre pensar, e eu comentei, se eu não me engano, na última aula com vocês, o nosso entendimento, e quanto mais a gente está em uma vida de pecado, em uma vida mais longe dos sacramentos, o nosso entendimento ele sempre vai ter uma nuvem em cima dele. E ele só vai ir abrindo conforme a luz da graça entra, conforme o Espírito Santo age na nossa vida. Então é muito importante que a gente consiga navegar por essas dúvidas, por essas confusões que possam vir e essa busca por respostas de fontes reais. Estamos na imersão ser fonte, nossa fonte é Jesus Cristo. E a igreja nos dá bons livros para isso, assim como o Código de Direito Canônico, que a gente também precisa devorar para conseguir ter uma boa visão da nossa fé. O catecismo da Igreja Católica, eu vou fazer só um parênteses aqui para vocês rapidinho. Quando eu comecei efetivamente o meu projeto real de conversão, assim, uma decisão de, ok, agora eu sou católica, apostólica romana, eu vou viver na profundidade do mergulho que o Senhor me chamou. Eu lembro que eu fui ler o catecismo pela primeira vez, inclusive tem no site do Vaticano o site com todo o catecismo grátis, online, que é só você ler, baixar, fazer print, enfim, muito fácil de ver. E no início eu puxei também por ali. Eu entrei no site, fui ver. E eu lembro que logo nas primeiras páginas tinha uma explicação, que tem uma explicação ainda, né? Mas que explica o porquê que Deus institui a confissão. Porque eu achei aquilo um cuidado de Deus tão grande, porque eu tava nessa luta com alguns pecados específicos, eu tava vivendo essa confusão. E eu lembro de ler aquilo e aquilo, meu Deus, assim, nossa, eu me senti muito amada naquele momento. Porque, sempre, porque falava justamente, a frase dizia que o Senhor, desde toda a eternidade, saberia que a gente não conseguia levar as culpas dos nossos pecados. Por isso, ele foca tanto no perdão, ele institui o sacramento da confissão, da penitência, porque ele sabia que ele iria precisar limpar as nossas culpas, limpar o nosso pecado, tirar isso da gente, ou a gente não aguentaria o peso, não aguentaria a vergonha, a culpa e as consequências. Então, o catecismo, ele nos traz um entendimento muito profundo daquilo que verdadeiramente é a relação com Deus, é a relação com a nossa igreja. Nós somos católicos, nós pertencemos à doutrina católica e vivenciamos ela em sua totalidade. E então, o que é importante saber sobre o catecismo? Aqui eu repito para vocês: é o catecismo da Igreja Católica, que foi formulado após o Concílio Vaticano II pelo Papa João Paulo II. Na época, o cardeal Joseph Ratzinger era o Papa Bento. Foi ele que, enquanto cardeal, trabalhou junto com João Paulo II, e é ele que finaliza esse processo, porque o Papa João Paulo II já havia falecido. Então, o catecismo, ele é dividido em 4 partes. Todas elas estão interligadas, elas complementam umas às outras. A primeira parte trata do mistério cristão, que é a nossa profissão de fé, é a oração do creio, que a gente também vai ter uma catequese sobre isso, vamos falar sobre a oração do creio. Depois a gente fala sobre os atos litúrgicos, a Santa Missa. O ápice da fé católica é a missa, porque é ali onde está Jesus Cristo vivo, na Sagrada Comunhão, na Eucaristia. Depois disso, a gente vai tratar sobre o agir cristão no nosso mundo. Por quê? Porque se eu sou católica, eu não vou entrar numa bolha, a não ser que eu tenha vocação religiosa. Como Oi! Pausei para dar comida e voltei aqui com vocês. Nós somos católicos, nós somos cristãos,
E se nós temos um chamado, obviamente, à vocação leiga, à vocação consagrada, a ser religioso, religiosa, existem as clausuras. Essa é uma outra realidade. Mas, via de regra, a todos nós leigos que somos vocacionados ao matrimônio, que vivemos em sociedade, aqui entramos também os sacerdotes que vivem em comunidade, não enclausurados, existe um modo de agir cristão. Na vida católica, tem coisas que nos cabem e tem coisas que não nos cabem. A lei humana, ela diminui para que a graça sobressaia. E é esse o entendimento que o catecismo vai nos trazer. Vai explicar temas importantes que vão acalmar o nosso coração, que vão nos encaminhar para o caminho certo, para o caminho de pessoas que querem atingir o céu. E por último, a quarta parte é a fundamentação da nossa oração, porque a oração, ela é a ligação direta com Deus. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Se não me engano, essa frase é de São Afonso Maria de Ligório. Essa frase, ela é uma tradução muito simples e muito direta do que verdadeiramente é a nossa vida. Se nós acreditamos fielmente que Jesus Cristo é nosso Senhor e Redentor, nós professamos essa fé, nós cremos na Santíssima Trindade, nós vivemos os sacramentos, acreditamos na Eucaristia, nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos ter um relacionamento íntimo. O Padre Mateus Aquino, ele falou num podcast, isso me marcou eternamente, e ele diz assim: todo aquele que vive em estado de graça, parênteses, estado de graça é não estar em pecado mortal, é frequentar a missa, cumprir os preceitos da igreja e não estar em pecado mortal. Então, se eu estou em estado de graça, se eu estou em estado de graça, Deus conduz a minha vida individualmente. Eu vejo, eu consigo sentir, eu consigo perceber o Espírito Santo me conduzindo. Essas coisas são diferentes daquilo que, em outro momento, eu faria, eu agiria. Então, isso só é possível através da oração. Aqui, a máxima que o catecismo vai nos trazer é a oração do Pai Nosso, que é a oração perfeita, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Beleza? Dúvidas sobre o catecismo, dúvidas sobre qualquer coisa que eu falei, vocês mandem, vão mandando e eu vou ir respondendo. A gente pode fazer também perguntas e respostas, algo nesse sentido. Não fiquem com dúvidas, eu estou aqui para ser Simão Sirineu, para ajudar vocês nesse processo. Depois disso, a gente vai tentar, eu vou explicar para vocês, espero que haja entendimento dessa comunhão das três pessoas. Por quê? Porque quando eu consigo entender que são três pessoas completamente diferentes em si, com missões diferentes, com formas diferentes de agir, eu consigo saber com quem eu tenho que falar a cada tempo. Porque o que acontece? Enquanto Deus Pai, ele está no alto, a grandeza de Deus é muito para nossa compreensão, nós temos Jesus, que é essa misericórdia de Deus que desce, que se inclina para a gente, que assume a nossa forma humana para dizer: eu tô aqui, eu tô perto, é possível. Esse é o caminho, olha, eu trilhei o caminho. E aqui vai entrar muitas das nossas catequeses. O estudo, Jesus foi extremamente estudioso. O trabalho, foram 30 anos, desses 30, provavelmente uns 18, acompanhando São José na carpintaria, trabalhando, trazendo provisão para dentro da casa. Foram 30 anos sendo filho, 33 anos sendo filho, principalmente os 30 primeiros em obediência a Nossa Senhora. Então, a gente consegue enxergar no Jesus 100% humano as virtudes que a gente precisa ser, que a gente precisa ter, o caminho que a gente precisa seguir na nossa vida. Em contrapartida, a gente tem essa divindade, esse Deus que se inclina, que se diminui, que se volta para poder abraçar a nossa miséria. E o Espírito Santo é essa fluidez, essa brisa suave que nos conduz. É através da graça, a graça é a relação. E é através do Espírito Santo que brota dessa relação que a gente consegue mudar. Aquilo que antes era uma pedra, para mim, era um espinho na carne, como diria São Paulo, hoje já não é. Eu consigo vivenciar a minha vida de um jeito muito mais suave, de um jeito muito mais real, mais verdadeiro, mais íntimo. Essa é a comunhão.
Não é num sentido, e aqui eu acho meio bobinho de dizer, mas assim, não existe um Deus Pai que manda no Deus Filho que obedece, entende? Não é essa a relação. A vontade de Deus Pai, ela é soberana sobre todas as coisas. Deus Filho, Jesus Cristo, ele cumpre essa vontade. E o Espírito Santo, ele olha para nós e ele, assim, ele amolece o nosso coração e a nossa alma para que possamos também executar a vontade. E os três estão nessa comunhão. Tanto o Espírito Santo quanto Jesus, eles têm a mesma vontade, o mesmo desejo de nos ver no céu e de cumprir a vontade de Deus Pai. No Catecismo da Igreja Católica, a gente também tem no número 253 a seguinte expressão: a Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai. O Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência, a natureza divina. A igreja utiliza sempre essas três expressões para se referir à divindade de Deus, como uma substância, ou uma essência, ou uma natureza divina. Número 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas ele não é solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são meros nomes que realmente distintos, meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é filho não é o pai, e aquele que é o pai não é o filho, nem o Espírito Santo é aquele que é o pai ou o filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O pai gera, o filho é gerado e o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. Nós temos mais um pouquinho do catecismo aqui para a gente acompanhar. Ó, 256. São Gregório de Nazianzo, também chamado teólogo, confia aos catecúmenos de Constantinopla o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de mais nada, guardai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Prefiro-me a profissão da fé no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que, daqui a alguns instantes, eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protetora de toda a vossa vida, desculpa. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, sem grau superior que eleve, nem grau inferior que abaixe. É de três infinitos, a infinita connaturalidade. Deus integralmente, cada um considerado em si mesmo. Deus, os três considerados juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo a unidade sou reconduzido. Não existe Pai sem Filho, Filho sem Espírito Santo e vice-versa. Todos são um com ações, né? Com realizações, procedências diferentes. Essa é a nossa fé católica, essa é a base de um dos primeiros dogmas que a gente vai conversar e que a gente vai viver da nossa profissão de fé. Acredito que seja isso. Se eu falei muito rápido, vão dando feedbacks, eu me empolgo. Tem essas pequenas pausinhas ali para atender o pequeno, mas a gente segue juntos. Vamos continuando a nossa caminhada. Próximas aulas disponíveis, pessoal, sobre o batismo, sobre o amor, que é Jesus Cristo em si, sobre as virtudes primárias e secundárias e sobre o estudo. Até daqui a pouquinho.